Bom, pessoal, dando continuidade, então quando o usuário escolher a opção 1, nós devemos dar as seguintes opções, tá? Então vamos copiar aqui. E quando for a opção 1, pacientes, nós vamos fazer a mesma coisa que o de cima, tá? Então vou colar aqui já, vou copiar esse cabeçalho, vai ser menu de paciente, tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais. E quando for a opção médico, então já vou copiar, menu de médico. Deixa eu ver aqui quais são as opções. Apenas estou criando o menu, tá, pessoal? Estou copiando e colando aqui para ficar mais fácil. Então tá lá, tá? Os dois menus já estão prontos, tá? Poderia colocar isso aqui em outro menu? Poderia. Poderia sim colocar isso aqui em outro menu, tá? Vamos fazer isso aí? Então, menu void, menu paciente. Pronto. Aqui a mesma coisa. Void, menu médico. Já vou explicar por que eu estou criando um menu para isso, tá? Um método. Pronto, tá aí. Menu de médico. Bom, aqui no paciente eu devo fazer muito parecido com essas opções aqui, tá? Então, na realidade, eu vou até copiar para ficar bem mais fácil. Então, quando o usuário digitar paciente, eu devo criar uma variável do tipo opção. Enquanto a opção for diferente de 0, eu vou chamar o quê? Menu paciente, tá? Vou ler a opção e aqui dentro eu vou criar as opções, tá? Cadastrar paciente, listar paciente, tá? Então já vamos fazer já? É 1, 2, 3, 4, tá? Então 1, 2, 3, 4. Eu posso tirar aqui a 5. Então a primeira, cadastrar paciente. Qual é a segunda? Listar paciente. Terceira, alterar paciente. E a quarta, excluir paciente. E a 0 vamos escrever aqui assim, ó, voltando para menu principal. Opção inválida. Boa. Agora nós devemos fazer o que então? Criar esses métodos, tá? Então vamos lá. Void. Vou copiar esse void aqui e vou, colar, tá? Por que eu estou colando? Porque agora eu vou vir aqui e vou copiar, tá? Então, ó, void cadastrar paciente, void listar paciente, void alterar paciente, void excluir paciente. Já dá para a gente testar. Então, aqui ele vai chamar o paciente. O paciente, ele vai repetir enquanto a opção for diferente de 0. E ele vai ficar aí perguntando. Vamos ver se ficou algum erro. Deixa eu ver. Switch while. Então, na hora de eu copiar, eu sei que faltou uma chave. Como que eu sei que faltou uma chave? Veja bem, eu cliquei aqui, ele vai mostrar onde abre. Então, se eu abrir um while e eu abrir o método, então aqui eu fechei o switch. Eu tinha que fechar o while e o método. Então, eu sei que faltou umas chaves aí para fechar. Tá joia? Vamos testar.
Beleza. Tá lá. Admin. 1, 2, 3, 4. Menu de pacientes. 1. Ah lá, agora ele chamou o menu de paciente, tá? Então, enquanto eu ficar digitando aqui, ele vai aparecer. Quando eu digitar 0, ele volta para o menu de opções. A única coisa aqui que me faltou foi exibir a mensagem e pausar a mensagem, tá? Então, voltando para o menu principal, System, Pause. Pausei aí, beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o médico. Então, vamos fazer a mesma coisa para o médico, tá? Vou copiar do paciente, porque é muito parecido, tá? Bom, aqui eu vou chamar o menu médico, cadastrar médico, listar médico. Aliás, vou até copiar a palavra médico, tá? Aí fica mais fácil, eu só troco pelo paciente. Voltando para o menu principal. Bom, agora eu tenho os 4 métodos aqui. Eu também vou copiar e colar. Trocar a palavra médico por paciente. Pessoal, essa maneira aqui que eu estou resolvendo, eu estou tomando alguns atalhos aí para ficar fácil, tá? Aliás, para ficar rápido a explicação. Senão nós demoraríamos aí muito tempo, tá? Bom, temos lá o menu de paciente. Voltando para o menu principal, falta um /N. 2. Menu de médico. Tranquilo, galera. E o 0 sair, tá? Então vamos aqui, voltando para o menu principal, /N. /N. Beleza. Bom, agora chegou. Vamos ver aqui o que mais que faltou. Gravar banco, recuperar banco vai ser a última coisa que nós vamos fazer. E dá para criar aqui o sobre, tá? Então, cabeçalho é sobre o programa, tá? Ou software. Tá aí, tá? Sobre o 0 sai. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, salvar dados do paciente em um arquivo chamado paciente, salvar dados do médico em um arquivo chamado médico. Bom, legal. Agora, o que dá para a gente fazer? Nós temos que criar uma estrutura. Então, a estrutura vai ser uma das primeiras coisas que eu vou criar, tá joia? Então, eu começo como, tá? Struct paciente. Então, vai. Int código char nome com 60, char endereço com 120, char alergias, char, que mais que tem que ter um paciente aí? Tá, o data nascimento, pessoal, eu vou colocar como char, tá? Mas aí seria interessante utilizar de outra forma. Que mais aí, pessoal? O que tem aí? Nome, endereço, alergias, data de nascimento, que mais? Data de nascimento. Enfim, tá? Vou colocar só mais um aqui. Cidade, tá? Que é o endereço. Rua e o cidade, tá? Que é o nome da cidade aí. Bom, por hora é isso aqui que eu vou fazer, tá? Bom, já a estrutura de médico, nós podemos copiar também, tá? Médico. Então, temos lá código, nome, endereço. Aí, no lugar de alergia, eu vou colocar especialização, tá? Especializacão. Data, nascimento e cidade. Beleza? Então, esses aí são 2 pontos. Vamos testar e ver se faltou alguma coisa. Rodou, não faltou nada.
Então agora eu vou usar o typedef, né? Então typedef paciente, nós vamos chamar ele de paciente minúsculo. Depois nós vamos criar aqui o typedef de médico, que o médico nós vamos chamar de médico, só que com M minúsculo. Então todas as vezes que agora eu for iniciar uma estrutura do tipo médico, eu não preciso mais colocar struct médico, eu apenas coloco médico minúsculo. Beleza? Então agora, pessoal, nós vamos criar o quê? Nós vamos criar um total máximo aí de produto, aliás, de paciente e de médico que nós podemos ter, tá? A estrutura está aqui em cima. Então, o que nós vamos fazer? Logo aqui embaixo, eu vou colocar, tá? Int total máximo de cadastro que vai poder ter. Então, vou colocar aí 100. Tá joia? E eu vou criar dois vetores. Quais são esses vetores? Paciente, pacientes, tá? Vai ser o nome do meu vetor. Qual que é o tamanho dele? Total máximo. Vou criar médico, médicos, total máximo. Então, esses daqui são os nossos dois vetores, tá? O de paciente e o de médico. Fora isso, eu preciso criar dois índices para eu saber qual é o cadastro que está sendo realizado. Então, vamos lá. Eu vou criar um int índice paciente é igual a 0. Int índice médico é igual a 0. Tá bom? Eu vou precisar, vamos ver aqui, por hora, beleza, tá? É esses índices aqui. Esse índice aqui é para quê? Para nós controlarmos e termos o controle de qual é o número do cadastro do paciente, qual é o número do cadastro de médico. Já poderíamos fazer isso aqui utilizando uma estrutura de ponteiros, tá? Mas como o trabalho foi pedido em vetor, eu vou fazer a correção em vetor, tá? Então nós vamos lá no método de cadastrar paciente. Uma das primeiras perguntas que eu devo fazer é se o índice de paciente for maior que o total máximo, tá? Eu usei uma única variável para total máximo. Bom, se for maior, eu simplesmente vou lá e dou uma mensagem. Não é possível cadastrar mais pacientes, /n, e faço o que? System pause, para a mensagem ficar aí parada na tela. E eu uso um return. Por que eu uso um return? Porque simplesmente ele vai parar daqui. Como o método é void, ele para aqui e não segue o fluxo. Beleza? Com isso, o que acontece? Se caso o índice não for maior que o total, aliás, maior igual, tá? Ele simplesmente continua, tá? É onde aí nós vamos fazer aí uma pergunta, tá? Então nós vamos lá e começamos com o cabeçalho. Cadastro de paciente. Olha que legal, por isso que aí nós utilizamos o cabeçalho, tá? Bom, com isso nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer as perguntas, tá? Então vamos lá. Para isso eu vou vir aqui e vou copiar quais são os atributos do paciente e vou colar. Por quê? Vai ficar mais fácil aqui para eu não ter que ficar correndo toda hora, tá? Então, Cout, digite o código. Sim. Como que eu posso chamar? Pacientes. Beleza? Na posição índice paciente. Eu fiz a leitura no índice paciente, tá? Agora fica mais fácil, eu simplesmente vou colando, tá?
depois do código, o que vem? O nome. Digite o nome. Aliás, pacientes, ponto, código. Pacientes, ponto, nome. Digite o endereço, paciente, ponto, endereço. Alergias, digite as alergias. Paciente, ponto, alergias. Data nascimento, vou colar aqui mais duas vezes, tá? Que faltou o quê? Digite a data, digite a data de nascimento. Data nascimento. Digite a cidade. Cidade, tá? A única coisa é que aqui o endereço eu vou deixar aqui mais organizado. Primeiro ele pergunta código, nome, alergia, data de nascimento. Depois ele já pergunta o endereço e a cidade. Copiei isso aqui só para eu saber. Posso tirar. Beleza? Então, pessoal, esse índice paciente, ele começa com 0. O primeiro paciente que eu for cadastrar, ele segue o fluxo, sendo que ele vai paciente, beleza? Índice paciente, então ele vai colocar no índice 0. Logo após eu inserir, o que eu vou lá e faço? Eu devo fazer a seguinte pergunta: se o índice paciente for menor que o total máximo, eu vou lá e falo índice paciente mais, tá? Porque daí o próximo índice vai ser o 1. Comecei com 0, cadastro vai para o 1, cadastro vai para o 2, cadastro vai para o 3, cadastro vai para o 4, tá? Bom, podemos testar, eu acredito. Vamos fazer o... Bom, antes de testar, o que a gente já vai fazer também? Eu vou fazer aqui o listar paciente, que vai dar para a gente fazer um teste bacana, tá? Se a gente não fizer o teste paciente, o teste de listar, tá? De percorrer e imprimir, vai ficar um pouco aí difícil da gente saber se deu certo. Bom, esse cabeçalho aqui eu vou colocar antes do erro, porque se aparece o erro, ele não deixa de aparecer o cabeçalho. Então, listagem de paciente, tá? Bom, como é que eu vou fazer aí? Eu devo fazer um for menor que o que, pessoal? Menor que o índice paciente. Tá? E simplesmente eu vou lá e imprimo, tá? Como que nós vamos fazer? Code, 2 pontos mais, aí eu vou e digito pacientes na posição I, ponto código. Vou imprimir só o código, tá? E o nome. E coloquei aqui o /N, tá? Bom, logo embaixo, o que eu vou fazer? Dar um System Pause para parar na tela esta opção. Vamos fazer o teste, tomara que... faltou alguma coisa aqui. Deixa eu pensar aqui. Bom, uma das opções que eu posso usar, pessoal, é usar uma constante, tá? Para esse total máximo aqui. Creio que vamos para outro erro. Bom, void paciente redeclarado com diferente kind symbol, tá? Deixa eu ver. Tá. Provavelmente nós vamos ter que aí mudar o nome desta variável, tá? Então vamos colocar PAC de paciente e o médico MED. E vamos trocar aqui então, PAC, MEDIC. Vamos ver se ele passa agora.
type def, deixa eu voltar, pack, e aqui é med. Pack, med. Beleza, rodou. Vamos fazer o teste. Admin 1, 2, 3, 4. Paciente, cadastrar paciente. Digite o código 1, nome, Eduardo, alergias, 100. Data de nascimento, 21/11/1901. Endereço, rua, cidade, Assis. Beleza, listar paciente. 1, Eduardo. Cadastrar paciente. 2, João. Alergia. Qualquer uma aí, tá? Enfim, só teste. Lactose, seria interessante mesmo. Endereço, tal, cidade, tal. Listar. Ele listou lá. Código 1, nome Eduardo. Código 2, nome João. Olha que legal. Então nós temos aí, vamos ter, né, no final 2 cadastros funcionando, tá? Que nós poderíamos até usar uma ligação entre eles aí. Mas por hora, nós vamos continuar aqui os nossos cadastros, tá? Então eu tive que fazer algumas alterações aqui, mas o cadastro de paciente e a impressão de paciente já está ok, tá? Eu vou encerrar o vídeo. E o que nós vamos fazer? No próximo vídeo nós vamos validar se já não existe um código para tal paciente. E nós vamos fazer a alteração e a exclusão. Tranquilo?